Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui em mais uma videoaula de Sociologia das atividades curriculares complementares. E dessa vez o tema é Movimentos Ambientalistas e a Agenda Global. Então vamos lá, para a gente falar sobre isso, a gente vai falar primeiro sobre os movimentos sociais globais, ok? A realidade dos movimentos, como a gente sabe, ela é bastante dinâmica, porque a própria realidade social é dinâmica. Então é claro que os movimentos sociais, como parte dessa realidade, também terão um caráter de dinamismo. E deve ser compreendida de acordo com o contexto em que o movimento atua e está inserido. Toda vez que a gente vai estudar sobre um movimento social, a gente tem que entender por que ele surgiu e quando ele surgiu. Qual a finalidade que esse movimento tem. Com a globalização e o avanço da tecnologia de informação, os movimentos sociais se diversificaram, eles ficaram mais plurais e tornaram-se mais complexos e também mais abrangentes, certo? Então assim, já que a gente tem que entender o contexto para entender melhor a atuação dos movimentos, a finalidade e tudo mais, a gente precisa entendê-los dentro do contexto atual, dentro dessa época onde a tecnologia da informação avança bastante, onde a gente tem muito mais facilitado o acesso à informação do que se tinha em outras décadas, e isso também vai modificar a maneira de atuação desses grupos, desses movimentos sociais. Aí tem alguns exemplos de movimentos que têm um alcance global. A gente vai começar com um movimento chamado de WWF, certo? O WWF é o Fundo Mundial para a Vida Selvagem e Natureza. É uma ONG, uma organização não governamental internacional, com a finalidade de conservar, investigar e recuperar o meio ambiente. Então, o primeiro exemplo de uma instituição global, né, seria a WWF. Ela é um fundo mundial para a vida selvagem e a natureza que tem a finalidade de conservar, investigar e recuperar o meio ambiente, certo? Assim como a WWF, existem outras organizações que têm um alcance global. E talvez a mais famosa delas seja a próxima, o Greenpeace, que na tradução livre do inglês para o português significa Paz Verde, né? Greenpeace. Essa organização também é uma organização global cuja missão é proteger o meio ambiente, promover a paz e inspirar mudanças de atitudes que garantam um futuro mais verde e limpo para esta e para as futuras gerações. Então a preocupação do Greenpeace não é somente com agora, mas é de garantir que as futuras gerações, através de uma ação, de uma atitude, de uma ética de responsabilidade, elas também possam usufruir dos recursos naturais, certo? Só um detalhe que não está aqui no slide, mas é bom lembrar, o Greenpeace foi fundado em 1971, né? É uma instituição ali dos anos 70, é uma organização global fundada na segunda metade do século XX, do século passado. Outra instituição também, outra organização, é a Oxfam. A Oxfam International é uma confederação de 19 organizações e mais de 3.000 parceiros, que atua em mais de 90 países. A Oxfam busca soluções para o problema da pobreza, da desigualdade social e da injustiça. Então, assim como o Greenpeace, a WWF, tem a importância da natureza, da preservação e tudo, a Oxfam, ela tem essa questão da pobreza, da desigualdade como seu grande mote, né? Essa agenda global em relação a esses temas. A Oxfam atua por meio de campanhas, programas de desenvolvimento e também de ações emergenciais. Então, essa é a maneira de atuação, o repertório, né, a estratégia que a Oxfam International tem para atuar em prol da redução da desigualdade e da pobreza no mundo. Tem também uma organização chamada CARE, em inglês, né? Em português seria CARE, mas se pronuncia CARE, que é uma organização global com mais de 65 anos de história, que trabalha com as mais diversificadas estratégias para combater a pobreza no mundo. Então é muito parecido até com a Oxfam, né? O objetivo é muito semelhante, assim como a WWF e o Greenpeace têm objetivos comuns relacionados à natureza, à conservação da natureza, a Oxfam e a CARE têm objetivos muito conectados com a redução da pobreza
e das desigualdades sociais no mundo também. Para coordenar o trabalho da organização globalmente, foi criada a Rede Carey International, ou Rede Carey Internacional, formada por 14 países membros. E aí, a gente tem como esses exemplos que eu citei, a Carey, a Oxfam, etc., o chamado movimento ambientalista, também conhecido como movimento ecológico ou movimento verde. Então, você pode chamar de um desses três nomes, ou movimento ambientalista, ou movimento verde, ou movimento ecológico. Ele está caracterizado nos chamados novos movimentos sociais, que são movimentos que são mais plurais, eles têm agendas mais diferentes, mais diversas do que os chamados antigos ou então tradicionais movimentos sociais. E compõem o movimento ecológico diferentes correntes em prol da preservação do meio ambiente. Então, vê que essa preocupação aí do meio ambiente, com o meio ambiente, ela é uma preocupação que vai se tornar muito comum a partir da segunda metade do século passado, que foi o século XX. Então, várias dessas organizações que eu citei, inclusive várias organizações que compõem o movimento ambientalista, elas são criadas a partir da segunda metade do século passado, né? Então, existe essa preocupação um pouco maior. E por que isso acontece a partir dessa fase, a partir dessa época? Porque era um momento ali de pós-Segunda Guerra Mundial e de Guerra Fria. E os dois lados do mundo, tanto o lado capitalista quanto socialista, né, tanto o Ocidente quanto também a União Soviética, estavam investindo muito em armas, em indústrias nucleares e tudo mais. E isso acabou preocupando algumas pessoas, né? Do que poderia acontecer. A gente teve lá 2 bombas atômicas lançadas em 1945, nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima e Nagasaki. E o impacto que isso teve, né, no meio ambiente, nas próprias pessoas e tudo. Então havia uma preocupação com tudo isso naquele momento. Por isso que várias organizações surgiram a partir daquela fase, da segunda metade do século XX. Sua maior reivindicação do movimento ambientalista, no caso, é a proteção ambiental, para promover uma vida sustentável e também de qualidade. Esse movimento, o ambientalista, é caracterizado por ser um movimento de transformação, que visa melhorar a relação das pessoas e também das empresas com o meio ambiente. Por que é de transformação? É porque hoje essa relação ela não é tão saudável como ela poderia ser. E aí transformar os hábitos das pessoas é também transformar essa relação numa relação mais saudável. É transformar essa relação do homem com a natureza ou das empresas com o meio ambiente uma relação que também favoreça o meio ambiente, não somente o homem ou os negócios, né? Então essa mudança de comportamento, essa transformação das atitudes, ela visa ter esse impacto positivo na preservação e conservação do meio ambiente. Em 1970, o ambientalismo, né, essa vertente aí dos movimentos sociais, se disseminou. O que é disseminar? Se espalhou, se difundiu rapidamente pelo mundo inteiro, fazendo surgir inúmeros grupos influentes, como o movimento Chipko, na Índia, e o Greenpeace, que a gente citou ainda há pouco, fundado no Canadá em 1971. Então, assim, os anos 70 é uma década fundamental nessa consolidação do ambientalismo, do movimento ambientalista, onde vários grupos em lugares diferentes do mundo surgiram com essa preocupação da preservação ou conservação do meio ambiente e da forma como o homem estava lidando e as empresas também com a questão ambiental, né? Então é uma década muito importante, decisiva, nesse processo de mudança de comportamento ou então nesse processo de tentativa de transformação da relação do homem com a natureza. A partir da década de 80, que é a década seguinte, né, depois da década de 70, o ambientalismo se multiplicou e consagrou a importância da educação ambiental para uma mudança geral de hábitos. Então a preservação do meio ambiente ela passa por uma mudança de hábito, de comportamento. Então não tem, por exemplo, aquele copo de plástico que tu descarta fora no meio da rua, ou aquele papel de bombom, né, que parece ser uma coisa tão... isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Faz. Acaba fazendo. Porque um papel de bombom que tu não jogou num dia na rua, vai virar vários papéis de bombom que tu não vai jogar nos outros dias também.
E aí isso vai fazer uma diferença, vai inspirar pessoas que estão do teu lado, teus familiares, teus amigos, teus colegas, a não fazer isso também. Então o impacto, né, de uma ação, ela acaba gerando outros impactos também. E acaba que a gente, mudando alguns hábitos, pode contribuir bastante para essa melhora na relação do homem com o meio ambiente. Então, a partir da década de 80, como eu estou falando, a educação ambiental se tornou uma coisa muito importante para a mudança de hábitos. Além de lutar contra os desafios ambientais já bem conhecidos, como, por exemplo, a poluição, que nas grandes cidades, sobretudo cidades industriais, ela fica cada vez mais evidente, o uso intensivo de agrotóxico nas plantações, na zona rural, o desmatamento também, né, que assola grande parte das florestas naturais do mundo, a perda da biodiversidade, que é uma consequência disso aí, o comércio ilícito e ilegal de espécimes selvagens, né, de animais selvagens. Então isso já acontecia, já era uma realidade. No Brasil, o movimento ambientalista ganhou força a partir dos anos 50, na nossa realidade aqui nacional, e passou a ganhar apoio de ONGs, como a chamada União Protetora do Ambiente Natural e a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Aqui no Brasil também existem organizações que militam, que atuam nesse processo aí de conservação e de preservação do meio ambiente. Atualmente, a principal bandeira ambientalista brasileira, e digo mais, não somente brasileira, mas acredito que do mundo, é a preservação da floresta amazônica, né? Então essa bandeira aí, essa causa é uma causa que não só o Brasil, mas grande parte do mundo também abraça. A necessidade de preservar a floresta amazônica, certo? E aí como é que isso pode cair numa prova? Como é que essa questão ela pode vir no vestibular? Como é que ela pode vir numa questão de concurso? E aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente dar uma olhada. Essa questão que eu trouxe é uma questão do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. E ela trata da sustentabilidade, certo? Ela começa assim, ó. A sustentabilidade é o maior desafio global. Preste atenção. A sustentabilidade, a relação sustentável do homem com o meio ambiente, é o maior desafio global. É o maior desafio da era da globalização. Por isso, o desenvolvimento de um país, por mais exemplar que venha a ser, só poderá ser realmente sustentável quando a pegada ecológica mundial deixar de ultrapassar a capacidade de regeneração da biosfera. Não é diferente em termos setoriais. O setor agropecuário, por exemplo, que é um setor que no Brasil é muito forte, né? Inclusive economicamente, tem uma relevância muito grande na porcentagem do PIB no Brasil, por exemplo. Então esse setor agropecuário, ele só será sustentável se também o forem o industrial, o terciário e a mineração. Então ele está colocando aqui todos os setores juntos, né? O setor industrial, que é o setor secundário, o setor primário, que é o setor agropecuário, o setor da mineração, o terceiro setor, que é o setor de comércio, de venda. Então só vai ser sustentável se todos os outros também o forem. É uma rede, é uma cadeia de relações, certo? É um texto lá da revista Globo Rural, de 2011. Vamos dar uma relida bem aqui no comecinho. A sustentabilidade é o maior desafio global. Então, se existe hoje um desafio no mundo globalizado, esse desafio é do crescimento sustentável. O que seria, então, essa sustentabilidade? O que seria esse crescimento sustentável? É exatamente a tentativa de conciliar o crescimento econômico com a preservação e conservação da natureza. Isso é um desafio, porque muitas vezes a lógica do capitalismo, do lucro, ela não se preocupa muito com o meio ambiente. Então, se para produzir e lucrar mais tiver que devastar, que desmatar, às vezes tem empresas que optam por isso. Produzir mais, lucrar mais e emitir mais gás carbono no organismo, mais poluição. Tem empresa que infelizmente opta por essa via. E isso é um desafio, porque é a tentativa de conciliar duas coisas que muitas vezes parecem que não dá para conciliar, parecem inconciliáveis, né? Que seria o crescimento econômico e também a atitude de preservação e conservação do meio ambiente. Mas vamos lá, vamos para a pergunta.
De acordo com o texto que a gente acabou de ler, a busca da sustentabilidade ambiental envolve uma mudança de hábitos. A gente sabe disso, né? Eu te falei ainda há pouco. A educação ambiental, ela vem exatamente para nos conscientizar que alguns hábitos são necessários. Mudar alguns hábitos são necessários para que a gente tenha mais responsabilidade na forma como a gente lida com os recursos naturais, com a natureza, com o meio ambiente. Para que o desenvolvimento seja pautado em quê? Vamos reler a pergunta, de acordo com o texto. A busca da sustentabilidade ambiental envolve uma mudança de hábito. O que é uma mudança de hábito? De comportamento. Para que o desenvolvimento seja pautado no, letra A, na busca de alternativas tecnológicas visando reduzir a jornada de trabalho. Aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com o que a gente acabou de ler na pergunta? Não tem nada a ver. A pergunta não está falando sobre jornada de trabalho, muito menos sobre busca de alternativa tecnológica. Então não faz sentido, né? Busca de alternativa tecnológica visando reduzir a jornada de trabalho? Será que é isso que responde? Vamos lá. A busca da sustentabilidade ambiental envolve mudança de hábitos para que o desenvolvimento seja pautado na busca de alternativa. Não, acho que não faz sentido. Vamos para a letra B. No trabalho cooperativo, com remuneração justa e distribuição igualitária de renda. Em algum momento, a gente citou a ideia de distribuição igual da renda? Eu acho que não, né? Essa pauta econômica, ela nem entrou ali na concepção do que pede o texto, do que a gente leu no texto e do que pede a pergunta. Então vamos lá. A sustentabilidade tem a ver com a satisfação das necessidades da geração atual, beleza, assim como a da geração futura. Correto. Se a gente está pensando numa lógica sustentável, a gente está pensando que não dá para a gente esgotar os recursos naturais só agora. Porque existem também as outras gerações que vão precisar disso. Vão precisar da água, vão precisar de petróleo, vão precisar de minério, né? Então seria essa ideia que a gente chama de ética da responsabilidade. Essa responsabilidade não é somente com a geração atual, mas é em garantir que as próximas gerações também possam usufruir de tais recursos. Certo? Então tem mais a ver, por enquanto, a letra C. Vamos para a letra D. O incentivo à alta produtividade e ao consumo, para evitar crises econômicas mundiais. Olha só, a alta produtividade e o alto consumo, eles vão prejudicar mais ainda o meio ambiente, a natureza. E outra coisa, alta produtividade não necessariamente evita a crise, pelo contrário. A maior crise da história do capitalismo, que foi em 1929, foi uma crise também produzida pelo elevado grau de produção, além da especulação financeira. Então essa lógica da letra D não faz muito sentido, não, ela é contraditória, já que a crise mais importante do capitalismo, a maior crise da história do sistema, foi exatamente fruto da alta produtividade, também. Então a letra D não serve para nós. Letra E. Redução dos lucros atuais, a fim de garantir capital e preservação de recursos para as futuras gerações. Eu acho que a ideia de reduzir o lucro, ela não tem a ver com a sustentabilidade, porque assim, a sustentabilidade é para garantir o lucro, mas ao mesmo tempo preservando o meio ambiente. Então, por exemplo, tem empresas que optam em utilizar os recursos e fazer um reflorestamento, ou então de preservar determinadas áreas, certo? Então a ideia de reduzir o lucro, ela não é interessante nem para a economia do país, inclusive, e muito menos para a empresa. Pessoal, então a gente tem só uma alternativa possível. De todas as que a gente leu, é claro que a letra C é aquela que tem mais a ver com o que foi perguntado. A sustentabilidade, baseando na ética da responsabilidade sobre o uso dos recursos, é a ideia da gente conseguir satisfazer as nossas necessidades, mas ao mesmo tempo garantir que no futuro as outras gerações também possam usufruir desses recursos. Então aqui a única alternativa é a letra C, com isso a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Quero deixar já meu agradecimento por você ter ficado até aqui, por ter acompanhado a aula inteira. Espero que tenha sido uma aula boa e proveitosa para você.
Te peço para seguir lá no Instagram, @plataformagoncalvesdias, para ficar sempre atento às atualizações, às novidades que a plataforma lança para vocês. Também se inscreve aí no canal do YouTube, se você já não é inscrito. Deixe seu like, comenta e ativa o sininho também para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui e já deixo marcada nosso próximo encontro, na próxima videoaula de Sociologia. Então é isso, um abraço a todos. Tchau, tchau.